Desperte, levante e não pare antes de alcançar a sua meta, que é o despertar na transcendência. Namastê, Hare Krishna. Então, hoje o tema da live, desse satsanga, é sobre um assunto que é muito, assim, é uma grande ponto de interrogação. Tem muitos vídeos no YouTube que você encontra sobre esse tema, que é o seguinte: tem muitas pessoas que elas sofrem um acidente grave ou mesmo na sala de operação, elas deixam o corpo e elas entram num estado de uma espécie de uma nuvem de paz, de felicidade, de assim uma experiência maravilhosa, e elas têm a opção de voltar para o corpo ou de não voltar. E, claro, a maioria, quer dizer, eu não sei como é que funciona isso, mas quando as pessoas voltam, elas testemunham, elas fazem vídeos que realmente totalmente transformadora, essa experiência é totalmente transformadora, e elas têm um despertar da consciência, elas veem a vida de outra forma, e muitas não querem voltar, porque assim, é uma condição tão de paz, de assim, uma sensação que elas nunca experimentaram em vida. Então, aliás, é uma amiga minha que me perguntou, e então eu trouxe o tema para o Prabhu ele explicar, dar uma explicação mais detalhada, mais aprofundada sobre esse assunto, né, que é muito recorrente. Você vê muitas testemunhas de gente, tanto em inglês, em todas as línguas, né, isso ocorre no mundo todo. A minha experiência, assim, até realmente que é difícil, né, sem o conhecimento, de explicar esse fenômeno, né, que acontece. Então, esse é o tema dessa live de hoje. Experiência, como se pode dizer? Experiência é morte. EQM, né? Isso. A experiência de EQM. E dizem que é assim, uma experiência muito, muito forte, realmente. Então, hoje, Prabhu vai trazer, diante do conhecimento védico, o que o conhecimento védico, né, pode trazer para a gente, mais informações sobre isso, né? Eu acho que vai ser importante para a gente entender qual o processo, o que acontece além, quando a gente, né, bate na portinha do além. Mais ou menos isso. Aliás, com o conhecimento védico que você consegue ter uma compreensão mais profunda, senão... Com certeza. Mais técnica, né? Mais técnica, mais racional. Exatamente. Não apenas mística. Ah, nossa, deu uma luz. Porque muita gente conta isso, né? Todas as experiências que a gente vê, por exemplo, de muita gente, né, de muitas pessoas que passaram por isso, elas contam isso. Ah, que a gente chegou de uma luz. Né? Mas o que acontece? Essa parte neurológica, o que acontece? Né? O que o conhecimento védico fala sobre isso? O querido Prabhu vai nos solucionar. É contigo, Prabhu. Anamos, Prabhu. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes na sala. Namastê. Hare Krishna. Muito bem, então, hoje, né, no nosso Sadhu Sangam, que é aos sábados, nós sempre temos um tema, onde nós fazemos a dissertação de algum dos assuntos que né, nos envolvem e nos pede um olhar ou nos pede uma perspectiva em relação àquele tema, linkado com o paradigma que nós estamos cultivando, fomentando, né, nutrindo ou nos alimentando do.
dessa fonte, que seria, no caso, o conhecimento védico. Então, qual é a perspectiva do conhecimento védico do ponto de vista desses fenômenos? Né? Como a Brenda mencionou, normalmente esses fenômenos eles são tratados como subjetivo ou místico. Né? A ciência de laboratório, que é o que se chama de processos científicos ou provas empíricas, tem algumas sugestões, né, para dar sobre esse fenômeno. Né? Como trata-se de um processo metafísico, então, normalmente o que o processo empírico, que é o modelo científico, vai tentar fazer é uma tradução do metafísico para o tridimensional. Então, eles vão interpretar o fenômeno metafísico com base nas estruturas de informação de conhecimento fundamentados nos processos neurais. Então, eles vão fazer essa reavaliação do místico a partir do neural. Então, o que nós vamos fazer aqui, e aí fica meramente biológico, então uma redução ao biológico, o metafísico reduzido ao biológico. É um procedimento como reducionista, naturalmente você pede muito valor e qualidade, né? Como você fazer uma tradução de uma língua complexa para uma língua mais simples. Então, você pede o valor da qualidade. Ou uma Xerox, com uma máquina, digamos assim, que não é muito boa. Então, aí você vai perder a qualidade do produto original. Então, esse transplante, nessa transposição do metafísico para o biológico, você tem as perdas. Né? Por outro lado, a interpretação absolutista, do ponto de vista místico, tem uma superposição, que é uma hipervalorização, uma supervalorização, uma autoestima exacerbada para o místico, o que faz parecer uma experiência inatingível ou incompreensível do ponto de vista racional. Então, a gente tem aí duas instâncias que não se conversam entre si devido às suas perspectivas, que, por um lado, a interpretação natural para um fenômeno que envolve experiências paralelas ou subjetivas, experiências de projeções, do ponto de vista absolutista místico, o que torna inviável para pensadores racionais que precisam de uma compreensão mais, digamos, elaborada para aceitar aquele fenômeno. E, por outro lado, você tem, né, os negacionistas, reducionistas, que vão fazer a transposição do efeito metafísico para o tridimensional, que é para o biológico. Então, você tem uma perda e uma hipervalorização, ou seja, uma bipolaridade. Né? Ou é isso ou é aquilo. Ou é 8 ou 80. Então, a gente vai fazer aqui um processo para encontrar aí uma ponte, né, que liga esses dois fatos, porque esses dois fatos são reais. Os dois fatos são reais. Tanto o racional, o tridimensional, o biológico é um fato real, como também o místico, o transcendente, o metafísico é um fato experienciável. Inclusive, a humanidade, ela é aquilo que é por conta do metafísico. Não existe humanidade sem o impulso metafísico. Então, tem um valor substancial porque é capaz de manter uma humanidade em funcionamento durante os últimos, pelo menos, 15 mil anos, né, que é o fim do Pleistoceno, que é a Era do Gelo, que é o aparecimento, que é a proeminência do Homo sapiens. O Homo sapiens aparece há mais ou menos 40 mil anos atrás, mas nos últimos 15 mil anos ele se torna proeminente e absoluto na Terra. Então, nós somos descendentes, né, Homo sapiens é uma simbiose entre Neandertais e Homo sapiens, mas esse processo biológico evolutivo, ele é real. E a partir dos últimos 15 mil anos, na Era do Gelo, o final da Era do Gelo, né, no início da Era do Degelo, que é a Era tropical, né, quando reaparecem, né, o aquecimento global, você tem uma profusão explosiva do metafísico, que vai, então, impulsionar essa nova humanidade, esse Homo sapiens, para evoluir.
Então, é inegável que o metafísico é fundamental no processo de evolução. E qualquer pensador racional que negar isso está simplesmente sendo vaidoso e intelectualmente pobre na sua assertividade. Então, a gente tem que considerar os fatos como eles são e não como nós queremos, tanto do ponto de vista do pensador racional como do ponto de vista do explorador metafísico chamado místico, né? Que é o que a gente vê. Então, como a Brenda mencionou, do ponto de vista da interpretação mística, normalmente se vai descrever uma luz, uma refulgência satisfatória, uma refulgência que é como uma espécie de anestesia geral, né? Quem já tomou anestesia geral sabe como é, né? Então vem aquela eutanásia também é assim, né? Eu assisti um documentário sobre eutanásia em que é oferecida uma bebida amarga, né? Muito parecida as pessoas que tomam ayahuasca descrevem essa bebida amarga da eutanásia muito semelhante à ayahuasca, tem sabor de madeira, madeira envelhecida, né? Então, a pessoa toma a bebida e tem mais ou menos um tempinho de uns 5 minutinhos até ela começar a fazer efeito, na eutanásia. Então, quando ela vai chegando, a pessoa vai sentindo. E, normalmente, as pessoas dizem, ela está vindo. Como se fosse uma princesa chegando. E adormecem. Para, né, assim, de acordo com aquele personagem ali, de forma definitiva. Então, isso é eutanásia. E o processo de descrição desse êxtase sentido na hora dessa experiência de EQM, né, que é quase morte, é semelhante à descrição daqueles que passam pelo processo de eutanásia. É muito parecido, tá? Então, são experiências de morte. Ayahuasca o nome ayahuasca significa o vinho dos mortos, na sua linguagem original. O vinho dos mortos. É a bebida para aqueles que vão morrer. É a bebida para aqueles que é o elixir para aqueles que querem experimentar o além-vida, ou mundo dos mortos. Porque a bebida proporciona um estado de auto-hipnose em que os participantes desse processo, né? A ayahuasca pode ser utilizado para várias funções, para funções místicas religiosas, para funções terapêuticas ou para funções meramente medicinais. Ela tem essas 3 variantes. Há aqueles que usam para funções medicinais, há aqueles que usam para funções terapêuticas e há aqueles que usam para funções religiosas. O processo do elixir, né, que é conhecido como o vinho dos mortos. E a experiência descrita por muitas pessoas que fazem o uso, né, da substância, da bebida, que é o elixir de ayahuasca, é o encontro com os ancestrais, com os espíritos da floresta, que já não estão mais presentes, os ancestrais, principalmente. Né? Inicialmente, os xamãs originais o faziam para conectar-se com os espíritos ancestrais, ou seja, os mortos. Então, por processos hipnóticos ou indução hipnótica, se vai ao mundo dos mortos. A experiência do EQM, o mesmo procedimento, bem como também a eutanásia. Então, todas essas experiências, elas são de natureza equivalente, parece fazerem parte, né, de um mesmo contexto. É como membros de uma mesma família morando em quartos separados. É como se fosse uma república. Todos moram, né, compartilham do mesmo espaço em comum, porém, cada um tem a sua privacidade individual quando entram nos seus respectivos quartos. Então, vamos colocar dessa maneira inicialmente para nós podermos, né, fazer aí uma transição entre o racional e o metafísico e nos posicionarmos dentro desse contexto que é essa a nossa proposta aqui, certo? Olha só. Vamos partir do seguinte princípio, tá? Nós já sabemos, ok? Isso é patrimônio público, que nós temos uma durabilidade de time ou tempo disponível para viver os personagens que nós estamos vivendo, ok? O que significa isso? Significa que nós somos pacientes terminais, tá? Não é
uma má notícia, se nós entendemos que o tempo disponível que nós temos é uma fase preparatória para uma imersão no estado transcendente. É desesperador se a pessoa não tem noção desse estado transcendente, ou não tem realização desse estado transcendente, se ela tiver apenas fé nessa transcendência e não tiver realização madura, então dá desespero, sim. Ou se ela não tem noção transcendente, dá medo, sim. Agora, quando o pensador, o observador, ao tomar posse dessa informação, dessa notícia fatídica, de que ele é um paciente terminal, e, ao mesmo tempo, ele investe em preparação educacional para essa fase transitória, então o desespero e o medo tendem a desaparecer, tá? Tendem a diminuir, ok? Então, esse é um fato. O nosso cérebro, ele tem mecanismos de autodefesa, tá? O nosso cérebro, o cérebro de muitos insetos, por exemplo, a aranha, quando você tira uma perna da aranha, por exemplo, ou quando você tira uma patinha de uma salamandra que se regenera, ou o rabinho de uma lagartixa, né, nós costumamos nos projetar o nosso índice de dor naqueles seres. Mas não é assim que funciona. Tá? O índice de dor é relativamente diferente. Ele vai diminuindo na medida que o sistema nervoso central vai ficando menos complexo. Até, por exemplo, que as plantas, elas sentem toques, mas o nível de dor que elas sentem, naturalmente, é infinitamente menor, porque senão seria uma grande, assim, sofrimento para essas árvores serem, né, passarem pelo que passam incêndios, cortes, etc. Felizmente, o sistema nervoso central dela é rudimentar e o índice de dor é menor, tá? Então, nosso cérebro, ele encontra mecanismos para compensar o índice de dor que nós sentimos por processos neurais, né? Por exemplo, é muito comum que em um acidente de automóvel ou numa queda de avião, a primeira coisa que acontece é o desligamento do cérebro. O cérebro desliga, porque ele entende que não tem como fazer mais nada, e o que ele vai fazer? Preservar o passageiro, que é o eu, a consciência, que experimenta a realidade dentro do corpo, amenizando o impacto dessa dor. Então, ele vai fazer o quê? Se autodesligar. A pessoa apaga. Então, ela não sente mais dor. Inclusive, pessoas que normalmente é assim, em 90%, 99% dos casos é assim. Quando ocorre queda de avião, os passageiros, eles não morrem da queda. Eles falecem da despressurização, da falta de oxigenação. Um pouco da falta de oxigenação no cérebro desliga o cérebro. Então, basicamente, eles falecem dormindo. Quando o avião chega no chão, já estão todos assim, apagados. Então, não sentem dor. Os que sobrevivem são aqueles que acordaram depois. Por algum processo biológico, eles acabaram acordando depois. Mas, de um modo geral, o falecimento se dá através da despressurização, na maioria dos casos. Então, eles dormem, praticamente. Isso é uma função do cérebro para preservar a pessoa da dor. Assim como no caso de uma lagartixa, o cérebro desconecta, é uma anestesia, né? A anestesia basicamente é isso. Ela é um processo de neurotransmissores que interrompe a percepção do sistema neural daquela área do corpo. Corta o fluxo de neurotransmissores. Você congela eles, vamos supor, né? Mais ou menos isso. Então, aquela parte do corpo fica desconhecida do cérebro, ou seja, né, não tem relação. Ou anestesia geral, em que o cérebro é colocado para hibernação por completo e a pessoa não sente nada no corpo. Então, uma anestesia geral é diferente de um EQM, que uma anestesia geral é uma indução por processos químicos externos. Uma EQM são processos internos, produzidos pelo próprio sistema neural, que gera a função nessa relação. Isso do ponto de vista biológico. Então, nós estamos falando aqui as possibilidades biológicas de como é que o cérebro funciona.
sei se vocês já ouviram falar na Síndrome de Lázaro. A Síndrome de Lázaro é assim. Vocês podem colocar no YouTube, vocês vão ver. Pessoas estão na UTI, estão já muitos anos ali em tratamentos e tal, e de súbito, a pessoa acorda vigorosa, feliz, está com fome, parece que a pessoa se curou. Então, parece um milagre, né? E, de repente, no outro dia, a pessoa volta para a cama e uma semana depois vem a óbito, 2 dias depois vem a óbito. É um fenômeno chamado Síndrome de Lázaro. Melhora da morte também, né? Oi? Melhora da morte também. Se chama isso, melhora da morte. A pessoa fica, ela melhora muito e depois ela morre. Exatamente, a melhora da morte. Síndrome de Lázaro com uma referência ao passatempo, a lila de Jesus, né? Que fez o milagre ressuscitando Lázaro por um período de tempo, depois ele voltou a morrer também naturalmente, né? Porque não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Então, a síndrome de Lázaro é essa referência aí, tá? Então a pessoa fica bem e volta de novo, né, a falecer. Os médicos, os cientistas ainda estudam esse fenômeno para entender o porquê que o corpo faz isso, né? O cérebro reúne, o nosso cérebro ele é projetado, ele é gerado para uma única função na existência. Ele só tem uma única função, objetiva, máxima, suprema: produzir felicidade. Todas as outras funções são subsidiárias ou subjacentes a essas, são corolárias, são fundamentadas nessa. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você já tenha feito, qualquer coisa que qualquer entidade viva já tenha feito no passado, no presente e no futuro, que já tenha existido e que ainda vem a existir, tem uma única função: busca de felicidade. Nada mais. Agora, ela pode também estar tentando evitar o sofrimento. Mas evitar o sofrimento também é buscar a felicidade em segunda instância. Então, é um prelúdio da busca de felicidade. Então, nosso cérebro, ele é 100% projetado para extrair felicidade, para buscar felicidade. Então, ele vai fazer de tudo para esse propósito se dar ou se realizar, tá? Então, a síndrome de Lázaro é um desses fenômenos em que o cérebro reúne todas as forças que ele já entendeu que o corpo está, os órgãos estão comprometidos, o cérebro faz o cálculo, é um médico, o cérebro é um médico de si mesmo, ele faz o cálculo, ele entende que a probabilidade é pequena, então ele recolhe todos os resíduos, né? Tudo que ele tem ali e, investe num prazer final. É muito comum, por exemplo, um rapaz, vi isso recentemente, ele estava muito mal, com tumor de câncer, tratamento já avançado, né, num estado agressivo. Ele se sentiu bem, sentiu vontade de comer, ele falou: você sabe o que eu vou fazer? Ele fugiu do hospital, foi do Burger King, comeu o hambúrguer lá até umas horas, Coca-Cola, tudo que não podia, voltou para o hospital e veio a óbito. Foi o que ele fez. Ele investiu tudo numa felicidade última, o último desejo, né? Os condenados à morte têm isso. Qual é o seu último desejo? Normalmente eles pedem comida. Os condenados à morte, né? Eles pedem comida. Então, e aí o investimento, né? A força total no último estado de felicidade, no último suspiro de felicidade. Então esses fenômenos, eles estão aí, todos eles, né, são... o fenômeno de EQM não é um fenômeno isolado. Ele faz parte de uma família mais complexa ou mais completa, em que há vários outros fenômenos semelhantes que fazem parte da mesma estrutura, está relacionado com o fenômeno que é esse cérebro humano projetado pelo universo, pela criação, né, se você preferir assim, por Deus, para uma função objetiva: obter o máximo possível de satisfação, felicidade, a todo custo. E é isso. Esse é o nosso cérebro. É por isso que você fica no WhatsApp, no Facebook, na televisão, andando por aí, cabeleireiro, só por isso. Cozinhando, passeando, planejando a viagem, se casando, procurando um amor, tendo filhos. É só por isso.
A única função é produção de felicidade. Ok? Bom, agora, acontece que nesse caminho em que nós fazemos, e na verdade a gente sabe que não é por escolha pessoal, porque, né, qualquer pessoa que começa a pensar nas condições da existência chega à seguinte conclusão: espera aí, mas não é bem assim. Eu nem sei como é que eu vim parar aqui, eu não posso ter escolhido viver isso aqui, né? É possível que eu não, sabe, realmente, como é que eu vim parar aqui, né? Então a pessoa começa, né? Por que que eu nasci? Por que que eu existo? Como é que eu vim parar aqui? E essa pureza de coração que é o mais importante, esse amor, né? Porque se diz o que mais importante na cura é o amor. No coração, né, nas mãos, que você transmite essa pureza, né? Essa compaixão e amor é o mais importante. As técnicas são só uma ferramenta, né? Mas o que cura mesmo é o amor, né, que o terapeuta transmite para outra pessoa. A gente pode até voltar a falar do tema, entender um pouco, se quiser, diante do que a gente sabe um pouco, né? Dessa experiência que acontece, do que eu sei mais ou menos, do que ocorre durante essa morte clínica, né? Do que dizem, que eu tenho um pouco de experiência disso. Eu já tive muitos amigos que passaram por isso, né? E eles sempre me falaram que tinha uma questão de parada cardíaca e uma ausência de atividade elétrica que era mensurável, né, no cérebro. O cérebro literalmente parava. E aí os pacientes relatavam, né, experiências lúcidas, como se tivessem com entidades, como se estivessem conversando com outros seres. E aí muitos também têm acesso, dizem que têm acesso com Jesus, veem Jesus, né? Eu acho que vai ser importante para a falar também sobre isso. Eles têm uma grande visão panorâmica, né? Quando tem essa fase, né, de EQM, né? Esse processo científico que sempre acontece nessa máquina, né, que nós temos no cérebro, né, que é incrível. Meu marido ele teve uma experiência assim na Índia. Ele teve um acidente no rio Yamuna e ele bateu com a cabeça assim, mergulhou num banco de areia. Eu não sei, mas eu acho que tem que ver com a fé da pessoa, né? E ele sentiu que ele entrou nessa experiência de quase morte, ele estava fora do corpo, ele sentiu como uma nuvem, assim, uma nanda, né? Incrível. Sim. Aí ele tinha que escolher se ele voltava ou não. Foi muito rápido, foi uma experiência, eu não sei quanto tempo dura, mas parece que dura uma eternidade, mas é muito rápido. Aí ele escolheu voltar, né? E depois, aí a pessoa, ela integrou o corpo. Porque os sentidos físicos, eles param, né? Eles param de literalmente captar informações no hardware. Literalmente desliga. Deve ser isso. Como eles com anestesia geral, né? Exatamente. A minha filha, a Lilananda, ela teve uma experiência assim também. Ela estava em Jagannatha Puri, ela entrou no mar para salvar um rapaz, não sei o que deu dela, e ela quase que salva ele, só que ele entrou em pânico e afogou ela. E ela me disse que nessa hora que ela estava assim afogando, ela disse que passou toda a infância dela, que graças a Krishna foi tudo espiritual, né? Tudo que ela viveu, a infância dela, ela passou assim na vista, assim. Ela fechou os olhos, ela disse: agora eu vou. E ela disse que passou tudo, assim, tudo que ela viveu, assim, tudo. E aí ela viu o rosto de Krishna assim, foi na hora que um rapaz pegou ela e puxou ela. Outro rapaz que estava vindo. Então ela teve essa experiência também, assim, assim,
passa tudo na hora, né? Um sentido sutil, né? Dizem que os sentidos sutis, eles tomam posse da pessoa. E a pessoa passa a viver no sutil, no campo sutil, né? Literalmente como se estivesse se desligando do corpo, literalmente. E aí é onde, né? Eu acho que a pessoa entende de fato que é a alma e não que é o corpo. Eu queria fazer uma pergunta para a Devananda. Escute só, Deva. Eu vejo que tem pessoas que têm um conhecimento, né? Tem um conhecimento, mas na hora da morte, ela dá assim, um esquecimento. Ela fica com medo, porque nós conhecemos, né, um amigo nosso que foi para abandonar o corpo, mas eu acho que ele estava tão apegado ainda, que ele tinha conhecimento, era um cara até erudito, né, mas ele tinha medo, ele sentiu um certo medo. Por que isso ocorre, né? É, Ouviu, Dani? ouvi, Ouviu? ouvi a pergunta. Eu vou pedir para Brenda anotar essa pergunta para a gente, no final, fazermos, tá? A relação do tema, porque eu acho que esse tema não vai se esgotar hoje, tá? A gente tem que. É um tema muito complexo, então nós estamos fazendo uma contextualização, uma fundação, para poder levantar aí um farol que vai jogar luz, né, no assunto, do ponto de vista da nossa proposta aqui, né, da nossa dinâmica e da nossa perspectiva em relação aos conhecimentos que nós cultivamos, que nós, enfim, que nós fomentamos, como eu disse inicialmente, tá? Então, eu acredito que essa série vai exigir, né, mais tempo de interação. Então, essa pergunta que ela fez é uma pergunta muito relevante, importante e produtiva, então a gente vai aproveitar essa pergunta aí sim, tá? Então, eu vou pedir que você, Brenda, por favor, registre as perguntas em relação a essa série. Tá ótimo. E no final, nós vamos fazer a resposta, tá bom? Bom, perdão, a nossa freira já está lá na sala dela. É muito bonito, né? Assim, ver uma freira de pé. Eu cresci entre as freiras, né? E a minha mãe trabalhava com elas. Estudei no colégio de freiras. Depois eu fui para o seminário, fiz um períodozinho no seminário. Fui coroinha. Então, esse, né, universo. Uma vez eu escrevi um livro com 17 anos e fui até o colégio onde eu estudei, que era das freiras, e uma freira jovem me recebeu na porta e quando eu ofereci o livro, ela me deu um abraço assim tão carinhoso de, sabe, de gratidão, de reconhecimento. Eu fiquei muito feliz, né? Enfim, e faço parte desse mundo aí e olha ele voltando para mim, né? Assim, que essa simbiose retornando, ela é muito plástica, né? Bela. As freiras são plásticas, elas são belas, né? Elas são assim refulgentes. Então, ela está lá, vamos tirar algumas fotozinhas da atividade dela, depois para a gente postar aí para vocês, tá? Mas, vamos lá. O trabalho dela, né? Um trabalho ecumênico, um trabalho lindo, né? De emanação, de luz, energia, de paz, de amor e tal. Então, eu acho que nós estamos, né, alinhados aí com esse propósito. Mas vamos lá, olha só. Eu estava falando aqui, anteriormente, o que acontece, né? Nos detalhes é que quando a gente, né, por exemplo, é como uma criança, né? A criança, ela está crescendo na casa, ela está totalmente voltada para si, ela começa a ver que tem outras pessoas, e daí ela descobre que aquilo é um ecossistema, é uma família, tem várias partes nessa família. Então, esses fenômenos, eles, eles são vistos isoladamente, isolados, mas quando a gente sai de longe deles e olha o fenômeno à distância, então nós vemos que eles fazem parte da mesma família. A indução hipnótica por ayahuasca, as substâncias xamânicas, a experiência de quase morte, a eutanásia, todas essas experiências elas fazem parte de um mesmo ecossistema com diferentes tonalidades. Então é uma transição da pressão biológica para o estado metafísico da consciência. Então nós temos a consciência, que é a base de toda essa receita, né? Digamos que você vai fazer um bolo, você vai fazer 5 tipos de bolos diferentes.
tá? De laranja, de coco, de fruta, etc. 5 diferentes. Daí você vem com uma quantidade grande de farinha. Essa quantidade grande de farinha vai ser, então, redistribuída para os diferentes sabores dos bolos que você vai preparar. Então, a receita principal, na receita, o ingrediente principal a base predominante e absoluta, no caso, é farinha, para você conseguir fazer. Então, nessa receita, desse ecossistema, dessas experiências de transição do biológico para o metafísico, o ingrediente fundamental, absoluto, que permeia todas essas relações é a consciência. Tá? Então, a consciência vai estar envolvida em todas as fases. Todas elas, o estado de consciência ou a consciência vai estar envolvida. Então, essa é a base. Okay? Consciência. Ok? Então, agora, olhando para a consciência, nós entendemos consciência como a capacidade que nós, enquanto seres existentes, temos, e só o fato de nós sermos seres existentes não ainda define consciência. Um ser pode existir sem estar consciente de que existe. Árvores, por exemplo, têm uma consciência muito rudimentar da sua própria existência. Os insetos, os animais, né? Eles têm uma consciência primitiva. Mas o que torna nosso estado de alma ou consciência, alma e consciência são adjetivos para o mesmo fenômeno, que é o ato de existir, então são sinônimos entre si, se você fala alma ou se você fala consciência, ambos, né, são a mesma coisa em termos de... eles são sinônimos entre si. Os gregos chamariam isso de psique, né? Os Vedas vão chamar isso de Atman, tá? Então, esse princípio, se vai receber diferentes nomenclaturas, entretanto, se referem ao mesmo fator, né, ao mesmo princípio, que é o estado consciente da sapiência de que se existe, ou seja, o ser está sabendo que existe. É quando ele toma consciência de que existe, nós chamamos isso de consciência, ou alma. Eu sou alma, eu sou consciência. As pessoas falam espírito também, pode ser? O espírito. Espírito, sim. Espírito é um adjetivo para esse estado de existência em que o ser está consciente de que existe. Aí você vai fazer fragmentações do princípio para justificar algum tipo de teologia, um paradigma específico. Você pode fragmentar de várias formas. Pode dizer que primeiro é a alma, depois vem o espírito. Você pode dizer que o primeiro é o espírito, depois vem a alma. Aí você pode fazer o que você quiser de acordo com a sua, vamos dizer assim, estrutura dogmática dentro de um sistema de pensamento. Tanto faz. A questão é que o que predomina é o fato de que o ser está sabendo, de forma lúcida e coerente, de que ela existe. Por isso que, em alguns casos, algumas religiões vão considerar que os animais não têm alma. Por quê? Porque eles não sabem saber que existem. Eles só existem e sentem que existem, mas eles não sabem dizer, olha, eu estou sabendo que eu existo, hein? Eu estou sabendo, hein? Não, eles não têm essa capacidade. Então, considera-se que eles não têm alma. Para alguns paradigmas, alguns sistemas de doutrinas e dogmas vão partir desse princípio. Os negros, por exemplo, já foram considerados um projeto de alma abandonado no meio. Sabe aqueles viaduto que os políticos fazem para ganhar dinheiro, aí para no meio do viaduto e não continua? Aquelas pontes inacabadas? Aqueles projetos inacabados do governo? Então, os negros já teve um período histórico que eles foram considerados um projeto abandonado por Deus. Ou seja, não eram almas completas. Eles eram criaturas quase almas. Não chegavam a ser almas. Por isso, estava tudo bem colocá-los entre os animais e tratá-los como se fossem animais também. E isso, essa justificativa teológica para escravizar essa raça é uma justificativa muito mais política do que, de fato, né, metafísica. Então, você se apropria da metafísica com valores políticos, impõe um sistema metafísico que fundamenta a política de escravidão, e vamos que vamos. E isso se passaram 200, 300 anos de história aí, eu sei, até mais, né, 1500 até 1800, por aí, 300, 400 anos de história no Brasil. Só que a escravidão dos negros
já acontecia antes isso daí, né? Bom, agora, nós sabemos que isso é ignorância. Hoje nós sabemos que é ignorância, né? Então, atualmente, a nossa ignorância fundamental é considerar que os animais, por não terem essa capacidade de definir que eu sei que eu existo, ou seja, não ter essa sapiência, eles são considerados não almas. E com base nessa doutrina, nós, e também por causa do impulso biológico de sobrevivência, de devorar o outro, porque no mundo biológico, no mundo animal, no mundo bruto, as entidades vivas se devoram entre si, as feras se comem entre si, e como o animal humano é uma extensão dessas feras, então ele continua ainda se comportando como fera, mas de uma maneira mais sofisticada, usando uma inteligência para que a sua ferocidade seja justificada na sofisticação. Mas a ignorância consiste no fato de considerá-los criaturas de Deus disponíveis para servirem aos homens. E aí os homens se dão ao direito de matá-los e devorá-los. Alguns eles preservam porque são mais fofinhos, mais bonitinhos, né? Gatinhos e cachorrinhos. Os porquinhos, eles comem. Vaquinhos comem. É muito, digamos assim, cultural, né? Essa discriminação, essa diferenciação entre os animais em que uns são devoráveis e outros são amáveis como membros de família. É uma coisa, uma bipolaridade da psique humana que tende a desaparecer na medida em que ele vai amadurecendo, né? Ele vai se tratando, ele vai se curando dessas loucuras, aí ele vai ficando mais sóbrio e menos animal, menos bruto, ou seja, mais humano. E é isso que nós chamamos de evolução, né? De evoluir, de iluminação, etc., que significa maturação da consciência em relação aos tratos com as demais criaturas existentes. E considerando-se, logicamente, né, é o fato de que, muito embora elas não tenham capacidade de tomar posse do direito natural delas de viverem sem serem cruelmente machucadas, elas ainda têm esse direito, assim como uma criança, por exemplo. Uma criança não tem poder de defender a si mesma do ponto de vista da Constituição, mas os adultos preservam esse direito que a criança tem, né? Então, os adultos preservam os direitos das crianças, assim como os humanos devem preservar os direitos dos animais de viverem sem serem cruelmente devorados, né? Como nós fazemos atualmente, mas isso é um problema que vai passar com o tempo, né? Passou com os negros, passou com as civilizações escravatórias, e isso também vai passar com o tempo. É uma questão de tempo até essa maturidade chegar, porque todos evoluem, todos amadurecem, em termos individuais ou coletivos. Mas, enfim, consciência se deve ao fato de que o nosso cérebro, o cérebro humano, a consciência está em toda parte. É como eu disse, a consciência que está na árvore, no ser que habita a árvore, é rudimentar, mas a consciência está ali. Você pegar uma bactériazinha, você vai ver que ela está lutando pela vida. Isso é consciência. Ok? Agora, no caso do ser humano, o cérebro humano, ele é projetado com uma espécie de emulador a mais. Sabe quando você, né, tem um telefone e aí você não consegue fazer certas funções, aí você vai lá e troca o telefone, aí sim você consegue fazer certas funções, porque não tem memória suficiente, né? Você pega um telefone aí inferior, você vai tentar baixar um aplicativo como esse, que é o Google Meet, que é um aplicativo pesado, não roda. Eu não consigo entrar. Por quê? Porque o meu telefone não tem memória. Aí a pessoa troca o telefone com uma memória maior. Finalmente agora eu consigo. Porque o equipamento é atualizado. Ok? Então, nosso cérebro é assim. Os cérebros são assim. Você tem cérebros com memórias inferiores, médias e superiores. O cérebro humano, ele entra na categoria superior. Na categoria superior, ele é a categoria mais baixa, é a categoria inferior. Das categorias superiores, ele é a categoria mais básica, a categoria iniciante, tá? Daí você tem os devas, que são intermediários, e você tem a dinastia Vishnu, ou a dinastia Deus, que são os supremos, tá? Que é a dinastia suprema. Então, você tem 3 categorias de ser humano. Por isso se diz que, eventualmente, se fala o ser humano supremo, né? Quem é esse ser humano supremo? É o absoluto, o supremo. Então, o supremo entra na categoria humana. Inclusive,
Na Bíblia está dito, né? Fiz a tu na minha imagem e semelhança. Então, somos muito parecidos um com o outro. Quando a gente nos olha, então nós verificamos que a estrutura formal são 2 braços, né, olhos, então é algo semelhante, é humanidade. Aí nós temos seres humanos básicos, médios e supremos. Dentre os seres humanos básicos, você tem outras divisões, aborígenes, né? Aí você tem semi-civilizados e pré-históricos, e você tem civilização moderna, ou o Homo sapien, né? Que é o pensador de si. E dentro dessa categoria Homo sapien, que é o pensador de si, né? Então ele vai chegar à seguinte conclusão, em algum momento, através do processo racional, que é o que se chama de método cartesiano, que foi fundamentado aí pelo nosso, né, pensador, o Descartes, é o francês Descartes, né, René Descartes. Ele, então, chegou à seguinte conclusão. Depois de pensar muito, no período do Descartes, o iluminismo estava em ascensão. Então, ele queria entender a existência não a partir da revelação da escritura, da religião, do metafísico, do místico, do sagrado, do mistério. Ele queria entender a partir da cabeça dele. Bom, Deus me deu essa inteligência, então bora usar para ver o que dá. Ele pensou assim. Ele foi pensando, e chegou à seguinte conclusão. Cogito, ergo sum. Então, ele chegou a essa conclusão. Penso, logo existo. Né? Então, ele chegou a essa conclusão de que, pelo fato de pensar, e eu saber que estou pensando, posso definir que eu existo. E posso definir o sentido de existir a partir do ato de pensar. Foi fundado aí, né, o pensamento cartesiano, que é o iluminismo, tá? Que é fundamentado no iluminismo. Agora, o que nos torna seres conscientes é justamente esse fato de pensar e pensar. Por que eu penso? Como foi que eu cheguei a pensar? E como é que eu sei que eu estou pensando? E para que serve pensar? E para que serve existir? E depois de existir, pensar, e depois de pensar, saber que pensar causa confusão. Será que pensar os animais não são mais felizes do que nós porque não pensam? Nós pensamos e aí temos que pagar os boletos e lidar com o vizinho, e isso é um grande problema. Como animais não teremos esse problema. Será que pensar é bom? Agora, uma coisa é certa. Eu penso, sei que penso. Então, esse ato de pensar e saber que pensa é o que define consciência no seu estado evoluído. Tá? Os animais, os insetos, os vegetais, eles são consciências, mas o sistema operacional deles, a memória RAM, a memória de HD dos cérebros que eles têm, não permitem esse drive adicional, esse emulador, que é a capacidade de saber pensar e elaborar os pensamentos. Isso é consciência. É um aditivo, é um fator extra que o nosso cérebro tem, tá? Em relação aos outros animais. Por quê? Para procriar, os animais são também experientes, que eles procriam. Comer, eles também sabem se virar. Né? Se divertir, os animais se divertem muito também, eles têm os momentos de diversão deles, entre eles. Amor, eles também têm entre si. Eles vivem em famílias, eles se amam entre si. Apesar de que eles tretam muito entre si, mas eles se gostam, estão sempre juntos entre si, né? Então, tem amor de família. Então, eles se amam, fazem amor, se acasalam, têm filhotes, filhos, sabem se defender, sabem procurar comida, sabem se divertir, eles têm uma vida. Nós temos o mesmo estilo de vida que eles, só que fazemos tudo de maneira sofisticada, devido à nossa capacidade que o nosso cérebro nos permite de utilizar e explorar o mundo ao nosso redor e transformar a natureza de modo consciente. Então, a nossa consciência tem esse fator. Agora, a experiência de quase morte, ou as experiências psíquicas com as substâncias, com a transcendência, é um fenômeno registrado apenas no ser humano. Os animais não têm nenhum sistema de operação de informação sobre esse assunto. Então, a gente não sabe informar se eles também têm algum tipo de experiência assim. Tá? Possivelmente sim, porque a consciência é parte do Supremo,
não é? E ele é gentil com todas as criaturas, então é bem possível que eles tenham também os seus momentos aí de, sabe, de experiência transcendente. Nós sabemos que tem árvores e plantas na natureza que os animais comem para anestesiarem-se ou simplesmente por diversão psicodélica. Tem uma árvore chamada amarula, por exemplo, na savana africana, que 2 vezes ao ano dá umas frutinhas, todos os animais vão lá e comem essas frutinhas, com todos bêbados. Aí a onça fica esperando os animais ficarem bêbados para comer os... É muito chato isso, né? Mas é que acontece. Eles vão lá e comem essa frutinha e ficam todos, né, brisados, assim, bem bêbados. Chama-se amarula, essa árvore. E é uma árvore, e os animais sabem que ela... E eles vão lá nesses lugares exatamente no período em que a árvore dá essa fruta. E comem essa fruta e ficam assim. Então, o que a gente entende disso é que a mente, ela busca por esse estado de êxtase, esse estado de inebriamento, esse estado de relaxamento absoluto. Tanto faz se a mente está no corpo de um macaco ou se a consciência está interagindo com a mente no corpo de um macaco, sabe, no corpo de um elefante ou no corpo de um filósofo pensante, sabe, nos jardins de Epicuro, que seja, ou nas academias de Platão, ou mesmo uma dona de casa comum, uma pessoa comum, todos buscam, em algum momento, esse estado de inebriamento, de anestésico, de anestesia da mente. Nos animais, é só descobrir que tem. É que eles não elaboram essas substâncias. O ser humano cria essas substâncias. Então, ele pega a cana, moe, pega o arroz, faz a cerveja, faz o álcool, faz fuma as plantas e pá, encontra o seu inebriamento. Os animais não têm essa opção, então eles só conseguem pegar no natural. Então, eles, por intuição, eles comem uma frutinha aqui, comem uma plantinha ali, e sabem que essas são as plantinhas que... E eles vão lá, sempre, né? E conhecem também as plantas medicinais. Muitos animais, quando estão doentes, vão comer um tipo específico de planta, que sabe que aquilo é funcional para o corpo. Mas, enfim, o que significa isso é que a consciência, ela está diretamente ligada à mente. Tá? Então, mente e consciência são descritas como duas instituições separadas, mas, se nós olharmos mais de perto, parece que elas são amalgamadas, são unificadas. Assim como, né, quando os pensadores, os cientistas e matemáticos, a partir da física newtoniana, né, assim, no processo do cientificismo estabelecidos aí nesse período, dividiam o tempo e o espaço como instituições ou entidades separadas. O tempo era uma coisa, o espaço era outra. Com o processo do refino da lente intelectual, né, o professor Einstein recentemente chegou e informou, gente, olha só, esse é o problema. Nós estamos vendo essas duas coisas de forma separadas, mas se a gente olhar direitinho, elas estão unificadas. Tempo e espaço é uma rede, é um conjunto, é um campo. Não são instituições separadas. Inclusive, se você fizer esse tipo de cálculo, dá certinho. Se você separar as duas instâncias, não dá certo. Mas se você juntar as duas instâncias, dá certinho. E aí foram atrás de provas matemáticas e não é que estava certo mesmo. Tempo e espaço é uma rede interligada. Não são instituições ou entidades separadas. Se nós fizermos essa mesma relação com a mente e a consciência, como é que acontece? Será que funciona? Será que dá certo? Se a gente pensar a consciência separada da mente, como é que fica? E se a gente unificar as duas numa mesma configuração, quais são os reflexos consequentes dessa interação? O que poderia acontecer a partir dessa fusão? Né? Então, vamos ver aí o que a gente consegue a partir daí, tá? Eu vou, vou pausar aqui, porque o assunto vai render, né? A gente está fazendo aqui a primeira instância é uma
verificação racional para fundamentar a nossa aposta metafísica, né? Nós somos todos pessoas aqui metafísicos, espiritualistas, portanto, nós exploramos o mundo dos mistérios, do místico, mas com uma certa, vamos dizer assim, segurança racional. Como se diz, né? É necessário criar raízes para se ter asas. Sem raízes, não é possível voar. Então, primeiro, enraizar-se e, finalmente, poder voar com segurança, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vamos pausando aqui. Eu vou parar e vou responder a pergunta da Govinda Lila. Se tiver mais alguma pergunta, a gente já também dá sequência, tá? Senão... Eu só queria contar, uma vez eu vi um filme que saiu, né, de Hollywood, chamava O Urso. Era um ursinho lá no Alasca, não sei onde, que perdeu a mãe. Então ele andava assim na neve, ele não conhecia nada, era uma criancinha. Ele viu uns cogumelos coloridos. Não sei se vocês já viram isso. Ele comeu o cogumelo e aí ele ficou assim todo chapado, né, psicodélico, né? É muito engraçado. Ué, ursinho. Então, se ele tivesse alguns amiguinhos mais próximos, o que ele faria? Chamaria os amiguinhos para mostrar os... E aí viraria uma tradição. É assim que o xamanismo se fundamentou na nossa história. Foi dessa forma. Entendeu? Então, e aí, a partir desse estado alterado de consciência, que é uma experiência fora do mundo, não é? Então, se vai criando todo o processo mitológico ao redor dessas experiências místicas, né? E aí, agora, a gente não vai reduzir o místico ao biológico. As pessoas têm essas catarses, essas imersões induzidas pelas substâncias. Não, as substâncias liberam o ser para fazer essas experiências por conta da intuição natural que esses seres têm. Isso pode ser feito através da utilização xamânica de substâncias naturais ou por processos de meditação que os yogis fazem, também chegam a essas experiências. Você pode fazer através da yoga, através das orações, através da meditação ou por indução através das substâncias, porque as substâncias, elas são mais rápidas, que elas são biológicas, então elas interagem no neural biológico, então elas induzem, é tipo pegar no tranco, é como empurrar a pessoa para sempre, mas por outros modelos, por meditação, por austeridade, por respiração, através do sistema de respiração, inclusive tem um sistema de respiração que é perigoso, ele não é todo mundo que pode fazer, pode levar a pessoa a óbito. Chama holotrópica, terapia holotrópica. Você respira muito forte e você... Produz quase morte. Eu vi uma coisa muito curiosa, uma vez um cantor, um músico, ele morreu. A suspeita é que ele tinha cometido suicídio. Daí, nos estudos, se verificou que ele não tinha morrido de suicídio, ele tinha morrido numa tentativa de alcançar um êxtase erótico, sexualmente falando. É um método que eles fazem, que pega uma corda, amarra no pescoço, coloca em algum lugar e vai puxando enquanto eles vão tendo relação sexual. Essa corda vai apertando o pescoço, vai diminuindo o quê? A oxigenação no cérebro. E nessa diminuir a oxigenação no cérebro, a pessoa entra numa espécie de transe, ao mesmo tempo que ela tem um orgasmo. Então, a unificação do orgasmo com esse transe dá à pessoa uma experiência psicodélica raríssima e muito intensa. As pessoas, a ponto de as pessoas colocarem as suas vidas em risco para obterem essa satisfação. É um sistema, não sei exatamente como é que chama, mas é isso. As pessoas se enforcam enquanto estão tendo relações sexuais, diminui a oxigenação e a pessoa experimenta um prazer tão profundo que elas estão dispostas a correr o risco de morrer por isso. E muitas pessoas morrem nesses momentos. E esse rapaz, parece que ele estava sozinho, né? Então, ele foi fazer um processo solo e amarrou uma cinta no pescoço e morreu. Morreu assim. Para alcançar esse... Então, esse êxtase pode ser alcançado de várias formas, porque não tem a ver com o modelo em si. Tem a ver com o fato de que a consciência ou a mente tem
essa instância a ser acessada. Ela pode ser induzida ou ela pode ser produzida ou ativada pela própria mente. Mas chega-se ao mesmo estado de experiência de êxtase, de atenuante, de sublimidade, né? Então, é isso. É mais uma das variantes aí da, né? Agora, algumas são bizarras, outras são questionáveis, outras são aceitáveis, e há aquelas que são sublimes, e ainda tem aquelas que são transcendentais. Tá? Então, as escrituras védicas sugerem a aposta no transcendente, que é no entoar de mantras e na regulação da alimentação, estilo de vida, sadhana, para se chegar a esse estado de consciência gradual, né, que é o que nós ensinamos aqui no sadhana. A gente vai chegar lá, né, a gente vai chegar nesse ponto aí, tá bom? Mas olha só, voltando aqui, né, na pergunta da Govinda Lila. A pergunta dela foi a seguinte: o que acontece? Muitas pessoas têm conhecimento, praticam religião. Às vezes é o que a gente fala aqui, olha, como Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Do medo, né? Da ansiedade, da angústia, da ignorância, das dúvidas. Vai te dar condição de conhecimento. Conhecereis. Ele não diz rezareis, rezareis, rezareis. E rezando, você vai obter, né, o conhecimento, você conhecerá a verdade. Ele não diz isso. Ele diz: orai, vigiai. Orai, oração, religião, tem um fator, tem uma função. Te preparar para o que vem depois, adquirir conhecimento. Então, ter conhecimento da religião, ter a prática da religião, ter o conhecimento das técnicas da prática da religião e viver uma religião por 10, 20, 30, 680 anos, vidas, pode não ser efetivo. Agora, quando o ser se torna consciente, ele passa a querer viver essa experiência do metafísico. Ela passa a querer ter a experiência do metafísico. Eu rezo para um Deus, mas eu não posso ter uma experiência direta com essa pessoa? Nunca, jamais? Por quê? Será que não tem como negociar isso? Tá, tudo bem, está estabelecido que não pode, mas não tem como negociar. Antigamente as mulheres não podiam votar, não podia, mas não foi negociado. Antigamente os negros não podiam sair da senzala, mas foi negociado. Será que não tem como negociar com Deus, pelo menos um momento em que a gente possa se ver ou se falar? Eu sei que eu não mereço, já sei. Se for colocar que você não merece, acabou. Eu nunca vou merecer. Mas eu preciso. Uma questão de eu preciso. Sem isso, então a pessoa começa nesse ponto. Enquanto ela está rezando e está tudo certo, ela vai. Só que o problema é que, na hora em que vem a experiência chocante, a experiência intensa, que é o momento da morte em si, da partida, ela não está madura. Por quê? Ela teve uma aposta de fé. E nessas horas, a fé não ajuda muito, não. Ajuda conhecimento. Pessoas que têm conhecimento e fé, nessas horas, o que ajuda ela é o conhecimento. Ela vai pensar, vai repensar, vai refletir, vai reanalisar. E aí, é pensando que ela consegue fazer a transição. Se ela foi negligente em termos de pensar e só rezou, nessas horas, o que ela pode fazer? Rezar. E ela vai rezar em qual condição? Desesperada, ansiedade, com medo. E nessa de rezar com medo, a pessoa tende para o medo. E é onde ela percebe que ela não está preparada para aquela experiência. Então, não é conhecimento.
a pessoa tem prática da religião. Eu, pessoalmente, tratei uma paciente que ela praticou uma religião durante 35 anos. Ela fez a passagem dela praticamente na minha casa. Ela veio para minha casa, identificamos, né? Fiz o mapa dela, identificamos que ela ia passar por uma ascensão. Ela ia ser promovida. O mapa indicava uma promoção assim grande, uma promoção incrível. Eu falei, olha, você vai ter uma promoção. Que não, realmente eu me candidatei e tal no negócio lá do sindicato, então pode ser que seja isso, porque o mapa está indicando uma promoção aqui. Você vai ser emancipada. Ah, então tá, então vamos. Ok? 2 meses depois ela foi diagnosticada com um tumor severo, no estágio avançado. Daí ela me chamou, Devananda, então vou ser emancipada, vou ser promovida, mas não vou conseguir tomar posse. Falei, não, filha, eu acho que essa emancipação é de outra natureza. Eu acho que você está sendo emancipada aos planetas celestiais. Porque é uma emancipação grandiosa e você fica exuberante. Então não pode ser o seu trabalho. Mas eu não estou preparada, Não, calma, espera aí, como você não está preparada? Você tem 35 anos de prática de religião. Ah, mas Devananda, aí começou. Então, não, peraí, então vamos nos preparar. Porque se você não estiver preparada, você vai contaminar a sua experiência mística de ascensão, porque o processo aqui está oferecendo ascensão. Não, então tudo bem. Então, eu vou me preparar, então. E eu preparei, né? Ela veio para minha casa, ficou durante 15 dias na minha casa, e eu fui preparando ela, descrevendo as moradas celestiais, como é que seria o acolhimento dela na próxima fase, para ela se identificando, então tinha pouco tempo. E ela tinha um problema com a mãe. Nós fizemos uma cerimônia de fogo. Ela, então, teve um sonho com a mãe veio no sonho dela, levou ela, era menininha, levou ela para tomar um banhozinho num lago de águas morninhas cor-de-rosa, e elas ficaram ali interagindo, e foi de muita ternura. Ela acordou chorando, dizendo que tinha conversado com a mãe, estava tudo resolvido, e que ela estava aliviada com isso. Então eu disse para ela, agora você já está pronta. É só agora, assim, pensar em termos da sua gratidão, de poder saber, porque muitos não ficam sabendo o momento, você tem a oportunidade de saber que você está fazendo a passagem e se preparando para isso de forma consciente. E foi na cerimônia de fogo dessa pessoa que nós tivemos o surgimento da divindade na ilustração da cerimônia de fogo. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Vou colocar aqui para vocês no grupo. Ô, Deva, então, a respeito da minha pergunta e a respeito da sua resposta, é a consciência, é o que você estava explicando antes, Sim. né? A pessoa, ela tem o conhecimento, mas Ela não tem prática do conhecimento. prática em si. Justamente pelo fato de que ela está pautada não no conhecimento, mas na prática da religião. Então, a aposta dela é na religião em si. E nesse caso, é que pode dar efeitos colaterais no momento final, né, que é o momento da transição.
Aqui. Por isso que no Bhagavad Gita Krishna fala, né, abandona todo tipo de religião, né, e rende-se a mim, em termos da consciência, né, Sim, do conhecimento ó, profundo, né, acerca isso mesmo. de dele mesmo. É uma amiga em comum nossa, né? Quem conheceu ela primeiro, na verdade, essa pessoa foi a Govinda Lila, doutora Laura. Era uma pessoa muito piedosa, querida aqui na cidade. E esse fenômeno aqui foi na cerimônia de ascensão dela, quando ela então pediu que eu cuidasse dela, né? Eu falei, bom, você tem que concordar em ascender aos celestiais, porque você tem que ser voluntária, ou então você vai ver com o pessoal, né, que você tem relação aí, metafísica, para ver o que eles vão fazer com você. Que eu não posso invadir, eu não posso tomar posse num ambiente que não me pertence. Então, você pertence a outros grupos, outras pessoas, outras instâncias metafísicas, outras, né, vamos dizer, comunidades, colônias, egrégoras. Eu não posso fazer nada por você, a não ser que você me permita emancipá-la aos planetas celestiais. Aí eu posso. Se você tem que me autorizar a fazer isso. Eu autorizo. Eu autorizo, Devandando. Pode fazer o que você quiser, eu autorizo. Então, eu fiz a cerimônia de fogo e a, a Devi, né, Swaha, que é uma das embaixatrizes, né, na verdade ela é uma embaixatriz dos planetas celestiais, veio recolher a petição pessoalmente, concordando que a ascensão tinha sido aceita. Não está. Foi na cerimônia dela. Então, nós temos ok? Esse obstáculo aí, que é o nosso apego à religião, a nossa transferência para a religião, tem três justificativas. Uma limitação intelectual real que a pessoa tem, dificuldade de entender, né? Então, ela é uma pessoa mais simples, vamos dizer assim. Segundo, o sentimento de dominar a religião. Então, a pessoa alcança algum conhecimento e ela assume a função de ser um senhor da religião e passa a dominar ou dirigir a religião. Então, ela tem a falsa sensação de que já está imersa por dirigir, por controlar a religião. E, em terceiro, preguiça mesmo, assim, a má vontade, a avareza mesmo da pessoa, que é uma pessoa inteligente, mas ela não tem a boa vontade de oferecer a inteligência dela para a compreensão, para dedicação, para verificação, para o ato de vigiar. Ela tem inteligência, tem capacidade, não oferece. Isso é avareza. Então, ela transfere para quem? Para Deus a responsabilidade de cuidar dela. É preguiça mesmo, né? E aí ela reza, 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 transferindo para Deus a responsabilidade. Ele, acho que, não sei se aceita, porque, afinal de contas, se você tem dinheiro, imagina que você está numa festa de amigos, todo mundo vai numa pizzaria. E aí você sabe que a sua amiga tem dinheiro. Na hora de pagar a conta, ela fala, amiga, paga a minha parte. Como você se sente? Você olha para a amiga e fala, amiga, você paga a sua parte. Cada um faz a sua parte. Então, esse ato de a pessoa ser capaz, ter inteligência, mas não ter a boa vontade de fazer a parte dela, transferindo a parte dela para Deus, rezando para ele como se ele fosse uma pessoa subornável, com rezas, é uma concepção que dá errado. No final, dá ruim. Lá na frente, a pessoa vai saber que dá ruim. Porque cada um tem que pagar a sua, tem que fazer a sua parte. Se a pessoa tem inteligência, capacidade de entender o Supremo e nega essa função, isso é avareza. Entendeu? Bom, então vamos pausar aqui, né? Vamos continuar então no próximo sábado com essa série, tá bem? Ela vai estar disponível no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Obrigado, Devananda Prabhu. Obrigado, Brenda. Tenha um ótimo dia. Beijo para todos. Hare Krishna. Tchau, tchau. Tchau, Hare Krishna.